continuidade aos trabalhos, neste momento, daremos início ao painel 1, reflexões sobre a dosimetria da pena no Brasil. Convidamos, como presidente de mesa, o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Anderson Paiva, e como painelistas, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Carlos Gustavo Viana Direito e o desembargador Paulo Wunder. E do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Guilherme de Souza Nucci e a desembargadora Ivana David. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o doutor Anderson de Paiva. Então, bom dia. Gostaria de saudar todos os magistrados que nos assistem, fazer mais uma vez uma referência aqui, um agradecimento especial ao ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, em especial aos coordenadores desse GT, Corregedora Nacional, ministra Maria Tereza, e os ministros Rogério Schietti e Reinaldo Soares da Fonseca, por terem acreditado na relevância do aprofundamento dos estudos acerca da dosimetria da pena e participarem desse GT de forma entusiasmada. Sem maiores delongas, eu quero dar início ao nosso painel, mas não posso deixar de fazer também uma saudação e um agradecimento aos conselheiros aqui presentes, o conselheiro Márcio e o conselheiro Mário Maia, que abrilhantam aqui o nosso evento com a sua presença. No nosso primeiro painel, o tema será reflexões sobre a dosimetria da pena, e eu tenho o privilégio e a alegria de anunciar aqui como primeiro panelista o professor e desembargador Guilherme Nucci, que é livre docente em Direito Penal, doutor e mestre em Processo Penal pela PUC de São Paulo, professor associado na cadeira de Direito Penal para os cursos de graduação e pós-graduação da PUC, desembargador da 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e, evidentemente, esse é um currículo abreviado, porque se eu fosse ler todas as referências do professor Guilherme Nucci, referências não só de toda a magistratura, mas eu diria até de todos os operadores do direito, consumiríamos todo o tempo desse painel. Então, o desembargador Guilherme Nucci, com a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, meu bom dia a todos e a todas. Os colegas da magistratura, eu gostaria de fazer uma saudação na figura e na pessoa do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, sem, evidentemente, deixar de mencionar os ministros eminentes do Superior Tribunal de Justiça que coordenam este trabalho em conjunto, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o ministro Rogério Schietti Cruz e o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E, naturalmente, também gostaria de ressaltar esse trabalho incansável que o nosso colega Anderson de Paiva Gabriel tem feito para a organização deste evento. Bem, eu pretendo fazer as minhas reflexões usando o tempo que me foi destinado, porque eu sei que o dia é longo, não é? E com vários palestrantes. Eu diria o seguinte em relação à dosimetria da pena, são reflexões ao longo do tempo, desde que eu desenvolvi minha tese de livre docência na PUC de São Paulo, em 2004, tratando deste assunto, individualização da pena, e a partir daí sempre na nossa atividade jurisdicional e, logicamente, o estudo doutrinário e da jurisprudência nacional nos fez ter vários momentos diferentes nessa trajetória de pensar, refletir e decidir sobre como dosar a pena, em particular do artigo 59, que o legislador deu pouquíssimos parâmetros e entregou, em tese, um imenso poder discricionário judicial, porque cada circunstância ali não tem valor. Não é? Então, um juiz mais rigoroso chega numa pena completamente diferente de um juiz mais liberal ou leniente. Então, basicamente o artigo 59 que parece ser a maior preocupação dos magistrados brasileiros. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que
o termo culpabilidade, que nós encontramos ali no artigo 59, o primeiro, não é, dos requisitos, a meu ver, salvo, evidentemente, julgamento em contrário, diz respeito especificamente à metamorfose que a culpabilidade comporta na teoria do crime e teoria da pena. Porque nós temos, sabidamente, a culpabilidade elemento do crime, pelo menos em visão largamente majoritária, nós temos a ideia de que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Esta culpabilidade é formada por um juízo de reprovação social que precisa incidir sobre uma pessoa imputável, que tenha conhecimento do ilícito e possibilidade de atuar conforme o direito. E se quisermos, numa visão causalista, colocaríamos ali também, não é? E agir com dolo ou culpa. Mas, sendo causalista, finalista ou funcionalista, o ponto maior é que para termos um delito, precisaríamos desses três elementos. Com esses três elementos, é que o magistrado poderá dizer: a ação é procedente, houve um crime, então vou aplicar a pena. Agora, quando ele começa a aplicar a pena, ele retoma no artigo 59 o termo culpabilidade, que evidentemente não pode ser a mesma culpabilidade que ele acabou de utilizar para chegar à conclusão que houve um crime. Ele não vai repassar ali imputabilidade, conhecimento do ilícito, possibilidade de atuação conforme o direito. Isto já foi visto. Isto gerou o crime e acarretou a condenação. Pois bem, então, de onde sai essa culpabilidade? Aí eu vejo nitidamente, como outros autores veem também, o liame que a culpabilidade tem entre o crime e a pena. Ela é o elemento de ligação entre o crime e a pena. Então, ela compõe a formação do delito, depois ela se despe dos requisitos imputabilidade, exigibilidade de comportamento e consciência do ilícito, para quê? Para adquirir uma nova roupagem que diz respeito ao fundamento e limite da pena, basicamente com o 59. Parece-me, portanto, que esta culpabilidade, ela significa um juízo de reprovação, um juízo de censura, porque todos nós sabemos naturalmente, não é, que desde o artigo 29, quando fala lá que autores e partícipes, não é, ou concorrentes do crime merecerão uma pena na medida da sua culpabilidade, essa medida é justamente o grau de censura que cada um merece pelo que fez. Porque há roubos e roubos, homicídios e homicídios diferentes. Então, me parece justo pensar nesta culpabilidade como um conjunto dos demais elementos do 59. Então, figura para mim como uma ideia de que se todos os requisitos do 59 forem favoráveis, esta culpabilidade é mínima. Portanto, seria aplicada a pena base no mínimo. Agora, imaginemos que todos os requisitos sejam negativos. Poderíamos pensar, então, numa culpabilidade elevada, uma alta reprovação social. Poderíamos pensar, inclusive, numa pena máxima, como pena base. Essa, primeiramente, é a ideia que eu gostaria de transmitir. Evidentemente, é uma reflexão. Eu tive a oportunidade, uma única vez, de aplicar a pena base no máximo legal, num homicídio qualificado no tribunal do júri, de um justiceiro que compareceu, na época o interrogatório era o primeiro ato do processo, e ele simplesmente desdenhou a justiça, ele ofendeu os jurados, ele disse simplesmente que matou, sim, mais de 50 pessoas, todos vagabundos. Bom, ele fez um rol de assertivas ali no plenário, e mais a ficha que ele tinha, naquela época ele já estava condenado a 200 anos de reclusão, quando ele foi julgado por esse homicídio. Então eu coletei todos os fatores extremamente negativos, não é? E eu disse, olha, este indivíduo vou fixar a pena base em 30 anos. E mesmo que depois, na segunda fase, eu tivesse também a reincidência e não conseguisse aplicá-la, não é? Por que eu não consegui? Porque já estava no teto, não importa, permaneceu a pena base, não é?
e não havia causa de aumento, ficou 30 anos, o tribunal manteve. Mas eu me lembro desse caso. Muito difícil a gente aplicar a pena base no máximo legal, mas eu considerei que era uma hipótese excepcional. Pois bem, agora nós podemos argumentar qual é o valor, então, para se fixar cada um dessas circunstâncias judiciais do artigo 59. Ao longo dos anos, desde 2004 para cá, eu atendendo até alguns colegas juízes em escolas da magistratura, lecionando para juízes no ingresso da carreira. Ah, professor, por que o senhor não bola um sistema para a gente mensurar essas circunstâncias? Eu admito que tentei, fiz um sistema com pesos não é, diferenciados, me baseei nas agravantes, fiz um sistema. Mas esse sistema acabava não escapando do critério matemático. E esse critério matemático sempre foi, pelo que eu me recordo, um obstáculo nos tribunais superiores, não é? Tanto no STJ quanto no STF, a ideia de que não se deve computar esses requisitos matematicamente, como se fosse um processo, não é? Que poderia ser feito por um computador e não por um juiz. Então, abandonei o critério de pesos e aí passei a entender que cada circunstância judicial do 59 deveria ser mensurada em circunstâncias normais em 1/8. Este 1/8 não significa a divisão dessas circunstâncias em 8, para que cada uma tenha o valor de 1/8. O peso que eu dou pessoalmente em 1/8 é porque a menor causa, circunstância legal agravante, não é? Que a jurisprudência consolidou, tanto do STJ quanto do STF, a agravante e atenuante vale 1/6 da pena. Isso ficou consagrado no julgamento do mensalão, quando o plenário do Supremo decidiu a causa criminal e eles usaram o critério de 1/6. Então, cada agravante, cada atenuante vale 1/6 da pena base. Pois bem, se uma agravante, que é uma circunstância legal, vale 1/6, penso eu que a circunstância judicial abaixo dela valeria, então, 1/8. Essa é uma visão que se pode ter. A partir daí, eu acho que essas circunstâncias judiciais negativas devem incidir sobre a pena base. Eu não me afeiçoo ao critério de termo médio, porque qualquer termo médio, para mim, implica uma presunção de culpabilidade para que eu parta de um fator ou de uma mensuração maior que o mínimo. Se eu vou dar a pena baseado nas circunstâncias do 59, penso eu que eu devo me calçar no mínimo legal e a partir daí eu vou subindo. Né? Então esse termo médio não me convence. Agora, alguns dizem, mas se você for subindo pela pena mínima 1/8 apenas, você nunca vai chegar na pena máxima. Bom, aí entra a outra discordância, que é, não podemos congelar, eu diria, a circunstância judicial em 1/8. Eu diria que 1/8, dentro de circunstâncias normais, você teria como parâmetro. Então, eu tenho um réu que tem um antecedente criminal, que já não gera reincidência, mas é um antecedente. Pois bem, então eu falo, dou 1/8 a mais na sua pena base. Mas eu não posso esquecer que eu tenho réus, e isso também me parece que os tribunais superiores permitem, e, a meu ver, com razão, eu tenho lá um indivíduo com vários antecedentes criminais, e muitas vezes graves. Eu posso selecionar um deles para gerar a reincidência, e os demais geram antecedentes. Mas esses antecedentes são muitos. Então, por que eu devo aplicar 1/8? Eu posso aplicar mais, não é? Eu posso aplicar 1/6, eu posso aplicar até 1/3, eu posso aplicar mais, porque não é um réu, eu diria, normal aí entre aspas, não é um caso comum, vamos dizer assim, é um caso excepcional. Como eu já tive casos também de pessoas que mataram outras com 3 motivações torpes, comprovadas nos autos. Por incrível que pareça, caso efetivo
não é? Caso real, não é? Provas nos autos. Ora, se eu uso o primeiro motivo torpe para qualificar, o que eu faço com as outras motivações torpes? Eu vou usar no artigo 59. Ou posso destinar uma delas para agravar a pena e a outra para o 59. Mas vejam, eu tenho possibilidade de ter crimes cometidos com motivações negativas. Daí eu poderia usar um aumento maior da circunstância judicial do 59. Então eu não me afeiçoo mais hoje a dizer é um oitavo, mas não posso aplicar mais. É um oitavo, mas em casos específicos eu posso aplicar mais que um oitavo, justificando e fundamentando. E com isso eu posso chegar à pena máxima, como já cheguei, sem necessidade de me valer de um critério matemático, dizendo todas as circunstâncias estão negativas. Ora, parto da pena máxima, porque se todas são positivas, parto da pena mínima. Então, meus amigos e colegas, eu queria passar essa mensagem dizendo mais uma coisa apenas. Eu não sei qual é o grau de aflição que cada magistrado tem, né, ao aplicar a pena. A minha sempre foi muito grande porque é um momento muito difícil, né? Você já tem o réu condenado, mas quanto ele merece de pena? Especialmente no 59, totalmente aberto. Então, o que eu acho, em síntese final, é que é preciso o legislador entrar nesse ponto e ser um pouco mais responsável pela aplicação da pena, definir conceitos e colocar requisitos. Porque hoje, meus caros, todos sabem disso, não é? Como mensurar a personalidade do agente? Nós temos 8 e 80. Nós temos mensurações de personalidade absurdamente considerados, não é? De uma maneira equivocada, como tem a personalidade, não é? Que o indivíduo diz, eu não vou considerar porque eu não sou psicólogo, não tem laudo psicológico, eu não vou falar de personalidade. Então tem os extremos. Tem o juiz que pondera uma personalidade misturando com conduta social, misturando com antecedentes, o que não é correto, e tem o magistrado que nem quer saber da personalidade, mas ele está negando o próprio teor do artigo 59 ao dizer, não vou avaliar a personalidade. Bom, mas a lei diz que tem que avaliar. Então eu acredito sinceramente que todo o conjunto do trabalho, na minha visão pelo menos, precisaria arredondar não só ao final numa recomendação, mas numa proposta legislativa de trazer o legislativo para a responsabilidade da aplicação da pena, não é? Mostrando o que é personalidade, o que ele entende por conduta social, não é? Quais são pesos justificáveis para isso, como método de dar maior segurança ao magistrado em fixar penas equânimes para réus que praticam as mesmas coisas. Vocês sabem que nos Estados Unidos, pelo menos na área federal, existe um sistema de pontuação, justamente para evitar que um crime federal da Flórida seja apenado totalmente diferente no Alabama. Então, talvez seja o momento, já que o nosso Código Penal é nacional, de nós termos o legislador trazido para dentro dessa discussão com a responsabilidade de definir melhor esses critérios. E eu vou encerrar dizendo, vejam, esses critérios, o legislador insiste em jogá-los em outros pontos da área penal, para dar um sursi, pena restritiva, progressão, livramento condicional, até para dar delação, o montante de diminuição de uma delação, lá na lei de drogas, ele invoca a personalidade do agente. Se nós definirmos o que é personalidade, fica muito mais fácil para o magistrado utilizar de maneira correta e mais de maneira harmônica. Meus amigos, são essas as minhas reflexões dentro do tempo exíguo que me foi destinado. É apenas uma proposta, um pensamento de podermos, quem sabe, não é? Enquanto o legislativo não trouxer luzes mais fixas para nós, não é? Podemos chegar num consenso relativo,
não é? Já que não podemos atingir o consenso absoluto. Então, era isso, meu caro Anderson, que está presidindo os trabalhos, que eu gostaria de ponderar. Desembargador, agradeço sobremaneira, como sempre, percussiente nas suas colocações, brilhantes reflexões. Agradeço sobremaneira, um privilégio contar não só com a sua fala hoje no evento, como com a sua participação no nosso GT de dosimetria. Passo a palavra em seguida. Queria fazer o registro com relação às alterações legislativas, que teremos um painel hoje justamente sobre essa temática, dosimetria e alterações legislativas. Então, é um dos objetos de discussão no nosso grupo de trabalho, de fato. Então, passo a palavra em seguida para a desembargadora Ivana Davi, também integrante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ingressou na magistratura bandeirante em 1990 e atualmente integra a 7ª Câmara de Direito Criminal. É vice-presidente da Comissão de Segurança e Prerrogativas no biênio 2022 a 2024, é integrante também do Centro de Inteligência do TJ de São Paulo, além de também integrar o nosso GT de dosimetria da pena. A desembargadora Ivana Davi sabe da minha admiração por ela, então não quero me estender aqui para não me exceder nos elogios. Então, desembargadora, com a palavra. Desembargadora, está no mudo. É lá ou aqui? Agradeço imensamente poder participar. Agradeço, logicamente, ao ministro Maria Tereza, ao ministro Reinaldo, os conselheiros, aos nossos colegas, aos meus colegas que estão aqui. E para nós, a nossa reflexão, a nossa maior inquietude, exatamente nessa missão de compor, de determinar o que reprovação estatal. Meu colega, professor, a nossa inquietude, São Paulo principal, eu acabei no levantamento, força, resistente, onde a maioria desembargadora, peço desculpas por interromper, mas está um pouco picotado, até indago-se aos demais participantes aqui do nosso painel se está picotando para eles também. Talvez seja minha equipe técnica aqui está me alertando que talvez seja um problema no seu microfone. Talvez se desligá-lo e ligá-lo novamente. Deixa eu ligar. Liguei agora. Não sei se melhorou. Aparentemente sim. Vamos ver. E fui tomando a fala. O levantamento que o Tribunal de Justiça de São Paulo e dos colegas desse desembargador aplica, né, um oitavo a sua fixação de quando a gente estuda pena lá no artigo 5 e na lei de tráfico de entorpecentes, lá no artigo 40, é onde reside o maior debate e é onde a maioria dos recursos sobem nas defesas e até mesmo o Ministério Público vem discutir exatamente a dosimetria da pena. O que a gente percebe na nossa rotina que é onde, né, mora a maior discussão e a maior dúvida e traz esse debate ao segundo grau, que normalmente, como disse o desembargador Guilherme, fixa na maioria das vezes, ou tem um entendimento no Tribunal de Justiça de um oitavo, logicamente com algumas exceções, quando vai se considerar os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente, né, a motivação do crime, circunstâncias do delito, e o que mais se discute ainda é o comportamento da vítima. Hoje, né, a violência, tanto quanto nos crimes contra o patrimônio, ou mesmo a intranquilidade que gera o tráfico de entorpecentes, né, o comportamento da vítima tem trazido para nós, que vamos lá rever
essa dosimetria da pena, a maior inquietude. Por quê? Porque se abre também um leque, né, onde a vítima acaba, cada qual, né, com a sua forma de viver, com o seu horário, com a sua condição psicológica, né, se manifestando de uma forma X ou de uma forma Y quando da conduta criminosa efetivada. Nós aqui colocamos nessa discussão que, sem um critério um pouco mais aprofundado, como disse o colega Nucci, né, de fixar quais são, de forma mais profunda, quais são essas consequências, o que levar em consideração, principalmente, o comportamento da vítima, já que se abre um leque absurdo, o que se levar em consideração nessa conduta social, né, social aonde num país tão desigual, né, com um país com uma dimensão territorial, culturas diferentes, e que por isso, né, abre essa discussão, a culpabilidade, que obviamente, onde maior se dá a maior discussão exatamente nos recursos vem sendo levantada, e cada juiz, obviamente, dentro do seu poder, entende de uma forma diferente, gerando aí, como a gente mesmo diz, entre pena mínima e pena máxima, uma diferença que não se consegue chegar a um denominador comum. A nossa proposta também, logicamente, além de se tentar, através da jurisprudência, se adequar melhor essas condições, né, esses requisitos que são levados em consideração quando a dosimetria da pena pelo juiz de primeiro grau e depois quando eventualmente revista em grau de recurso, além da jurisprudência, é tentar trazer dentro da legislação, talvez, algumas ponderações que limitem, e a palavra limite nem é tão certa assim, mas que proponha ao juiz, né, parâmetros um pouco mais estreitos. O que eu entendo é que é larga, né, a possibilidade entre a pena mínima e a pena máxima em algumas condutas criminosas. No tráfico entorpecente, por exemplo, a gente lembra que vai de 5 a 15 anos de reclusão. E por onde começar essa fixação de pena? A nossa postura, a nossa proposta aqui, depois de ouvir todos os colegas no GT, cada qual com a sua visão, com a sua profundidade e com a experiência do seu próprio Estado, esse GT teve o cuidado, né, de chamar para o debate juízes de todos os estados, né, juízes de todos os tribunais, porque cada qual tem a sua peculiaridade, até em detrimento à competência, né, que exige, propor, além da jurisprudência, nós mesmos podemos até, juntos, propor uma mudança na legislação, né, enxugando, ou pelo menos restringindo, determinando uns requisitos um pouco mais estreitos para que a pena não transite, né, de forma tão aberta como nós temos visto. E a nossa preocupação é que exatamente nessa largura que existe, nessa possibilidade, onde o juiz pode ir de 5 anos a 15 anos de reclusão, de 6 anos a 30 anos de reclusão, né, uma forma mais equânime na distribuição de justiça, gerando também, que é uma discussão que a gente ouve muito, maior segurança jurídica, que hoje é onde se prende o debate quando os players no sistema de justiça contestam, né, a fixação da pena, por exemplo, e na maioria das vezes no tráfico de entorpecente, onde a quantidade da pena, qualidade da droga, sempre possibilita fixações de pena muito diferentes, muito distantes, até mesmo na aplicação da forma privilegiada. Era isso, meu caro colega doutor Anderson, que eu queria colocar, que são as inquietudes que nós vivemos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, frente até o número de processos que nós enfrentamos aqui, principalmente nos crimes contra o patrimônio e crimes de tráfico de entorpecente, que vem colocando também maior responsabilidade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com aproximadamente 70 desembargadores na seção criminal, e que, de uma forma ou outra, né,
coloca essa diferenciação, ou essa largura, esse âmbito um pouco aberto entre a fixação de pena. Nós temos casos onde um indivíduo que pratica um crime de tráfico de entorpecente e é flagrado com 30 papelotes de cocaína, ele recebe 1 ano e 8 meses, e em alguns casos ele chega a receber com a mesma quantidade de droga, 5 anos, 6 anos de reclusão. E isso, ninguém tem dúvida aqui, que importa, né, num descontentamento e numa insegurança para aqueles que trabalham, que militam e que exercem a função dentro do sistema de justiça. Espero e tenho certeza que ao final desse evento, todos nós vamos ter condições de propor algumas mudanças na legislação e também, eventualmente, algumas diretrizes nos nossos tribunais, sejam tribunais estaduais, sejam os nossos tribunais superiores. Eu agradeço mais uma vez o convite e sempre me coloco à disposição para debates, para reflexão e para, de alguma forma, tentar ajudar a mudar esse panorama que, como a gente tem percebido, não é um panorama que a sociedade tem aceito de forma muito tranquila. Muito obrigado. Desembargadora, muito obrigado. É uma honra tê-la nesse evento e tê-la no GT de dosimetria da pena. Agradecemos sobremaneira. Passo a palavra em seguida ao desembargador Carlos Gustavo Viana Direito, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Romano da PUC do Rio, mestre e doutor em Direito, pós-doutor em História Antiga e, sem dúvida alguma, uma das maiores referências que tenho na magistratura do Rio de Janeiro e também um dos maiores especialistas, se não talvez o maior, em Direito Romano e em História Antiga. Desembargador, com a palavra. Bom, bom dia a todos, a todas e a todas. É uma honra estar aqui nesse seminário, ter sido convidado pelo Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do ministro Luiz Fux, a quem eu tive a honra de ser juiz auxiliar em 2010, e depois tive a honra de voltar a auxiliar também na presidência do CNJ, juntamente com o Dr. Lanfred, no DMF. Agradeço também à ministra Maria Tereza, e agradeço em especial também ao nosso presidente da mesa, Dr. Anderson, meu amigo, uma referência já tão jovem, uma referência na magistratura estadual, que está bem representando o Rio de Janeiro perante o Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento os palestrantes, desembargador Guilherme Souza Nucci, é um prazer estar com o senhor nessa mesa, desembargadora Ivana Davi, e o meu querido e dileto amigo Paulo Wunder, amigo há mais de 20 anos, e atualmente meu colega no Tribunal do Rio de Janeiro, e que vamos falar juntos pela primeira vez na mesa, e para mim é uma felicidade também, uma alegria poder estar compondo esse painel com você, meu amigo. Eu vou ser bem breve e vou ficar justamente nos meus 10 minutos, 12 minutos que foram me dados. E vou pedir permissão aos demais palestrantes para justamente falar um pouquinho da história, sair um pouquinho da dogmática penal e falar um pouquinho da história. E o gancho que me foi dado foi justamente que o título do seminário é a Igualdade Aristotélica. Eu não vou falar de Aristóteles, mas eu vou falar de Cícero, porque Cícero, apesar de escrever de forma dialógica, da forma platônica e dialógica, ele era um aristotélico, na sua essência, tanto na obra de Legibus quanto na da República, ele é absolutamente aristotélico. Então, o conceito que nós temos, e vou falar também no final, senhores, só para deixar mais ou menos o que eu quero falar, essa parte histórica, e falar no final alguma parte referente à jurisprudência do Tribunal do Júri, na dosimetria, uma vez que fui juiz titular do Tribunal do Júri da capital do Rio durante quase 10 anos. Então, vai ser a minha experiência como professor de Direito Romano e como professor e como juiz do Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro. Então, apesar do conceito moderno de aplicação proporcional da pena ao fato criminoso, o certo é que os antigos, em especial os romanos, já se preocupavam com a correlação entre crime e pena.
Então, o vocábulo poena, na grafia latina, tem origem grega, como nos afirma Ernaud e Méliès no seu dicionário etimológico da língua latina. É um substantivo feminino que, desde a entrada no mundo romano, teve poucas variações de significado. Assim, pena quer dizer compensação por causa de uma falta ou por um crime, expiação, punição, châtiment em francês, punishment em inglês. É uma palavra que foi bastante utilizada durante a época imperial romana de forma ampla, não se delimitando ao campo penal. Pena como punição, por exemplo, aplicada a um escravo dentro da residência do pater familias. Pena que, mais uma vez eu repito, foi tirada da palavra dorian, grega, e que derivou a palavra poenalis, penal, púnio, punir, vingar. Dentro do direito, a primeira lei que traz o conceito de pena é a Lei das 12 Tábuas, lá do século V, antes da era cristã, mas que só foi realmente conhecida pelos romanos no século IV. Então, na tábua oitava, em que trata de delictis, nós temos lá a previsão: se in iura alteri faxit, vinci quinque poena sunto. Ou seja, se comete injúria a outrem, incorrerá numa pena de 25 asses, que era o valor monetário romano da época. A proporcionalidade da aplicação da pena no mundo romano pode ser ainda percebida na forma em que eles puniam os chamados crimes terríveis, como, por exemplo, o perduélio e o parricídio. Perduélio, que seria traição, e o parricídio, matar qualquer um da sua família. Então, Cícero, como eu falei que ia falar de Cícero, na sua primeira defesa penal, com 27 anos, ele defendeu um acusado de parricídio, chamado Sexto Rócio, e que tem toda uma trama por trás, e que eu não vou me estender em explicar a razão de estar respondendo por parricídio. Mas Cícero, ele destaca o seguinte: estamos tratando de um caso de parricídio, no qual a pena é a pena mais grave dentro do mundo romano. Porque qual era a pena para os parricidas em Roma? Era chamada pena do saco, no qual o acusado era pintado de vermelho, colocava-se nele um rosto de lobo, ele corria pela vila onde ele era vilipendiado pelos demais habitantes e era posto dentro de um saco. E nesse saco eram colocados os animais infernais: um galo, um cachorro, uma cobra e um macaco, e jogado no rio Tibre. Por quê? Para os romanos, aquele que tirou a vida de quem lhe trouxe a luz tem que morrer sem ver a luz. E sequer pode ser enterrado, porque humus é terra, vem um conceito de humanitas, de humanidade, né? O enterro, a discussão sobre enterro na tragédia de Sófocles é que traz o conceito de direito natural para nós. O próprio Cícero, ao longo da vida dele, ele sofreu uma pena extremamente gravosa, a pena do exílio, porque ele permitiu, quando na conjuração catilina, que aqueles que tinham sido condenados por perduélio fossem punidos com a poena vitae, imediatamente, sem o direito da appelatio ad populum, ou seja, o direito de apelar ao povo para rever, eventualmente, aquela pena capital aplicada a um romano. A desproporcionalidade da pena aplicada por Cícero àqueles acusados por perduélio foi o motivo de ser sido punido com a pena do exílio, que aí seria a pena mais parecida com a nossa, porque o exílio em Roma, você poderia depois ser reaceito dentro da sociedade após o cumprimento do exílio. Assim, a história romana é farta de exemplos de penas desproporcionais, o que demonstra que, apesar da preocupação eventualmente percebida, a ideia de equilíbrio e proporcionalidade racional na aplicação da pena veio apenas quando do mundo moderno. E o nascimento dessa conceituação moderna da pena veio com Beccaria, no século XVIII. É a obra que inaugura no direito o humanismo iluminista. Mais uma vez, foi pegar a palavra humanitas, usada por Cícero, como aquele que gosta da cultura do homem, e foi trazida para o mundo moderno por Petrarca, já no século XIV, que é aquele que se preocupa com a humanidade. O que Beccaria ele pregava? Ele dizia que nós precisávamos de um caminho racional e humanitário para a aplicação da pena. Ele defendia o uso de uma lei para a proteção da maioria.
ele era indignado com a legislação penal da época, uma tipificação desumana e com as falhas do processo penal. Ele explica, então, a origem das penas, tendo como base a teoria do contrato social de Rousseau. E prevê e tenta criar princípios gerais para a aplicação da pena. Para Beccaria, a pena aplicada ao infrator da lei não pode exceder a porção mínima de liberdade depositada em cada indivíduo. A finalidade da pena deve se restringir à preservação do bom cumprimento das leis, para que se evitem males maiores, o que ele estaria ali numa escola utilitarista. Qualquer punição que a isso se exceda, para Beccaria, era abuso. A dosimetria da pena para Beccaria revela uma atualidade do seu pensamento. A pena deve ser justa, nem tão branda a ponto de estimular a prática criminosa, tampouco demasiadamente severa, o que retiraria do já condenado o temor pela aplicação de novas sanções, dando-lhe a esperança de que cessará a pena que lhe aflige de modo a garantir-lhe o retorno ao meio social. O equilíbrio entre o mal causado e o bem juridicamente tutelado na dosimetria da pena serviu como influência para a sistemática evolução das legislações penais na contemporaneidade. Qual era a preocupação de Beccaria? Penas justas para cada tipo de delito, e não penas absurdas que favoreçam, por sua característica severa, o seu não cumprimento e arbitrariedade perante o Estado. O mundo moderno e o direito penal nacional trouxe a justificativa da pena envolvendo a prevenção geral e especial, bem como a reafirmação da ordem jurídica. Não importa exatamente a ordem de sucessão ou de importância. O que se deve ficar patente é que a pena é uma necessidade social, é a última ratio legis, mas também indispensável para a real proteção de bens jurídicos, finalidade última do direito penal. A escola, o Estado de Direito, senhores, exige uma pena justa, proporcional e adstrita à culpabilidade do autor do fato punível. Isso no campo principiológico e na própria categoria dogmática de culpabilidade, como bem destacou o desembargador Guilherme Souza Nutti. O juiz, ao aplicar a pena, terá que se limitar ao disposto no artigo 59 do Código Penal, um artigo extremamente amplo e que dá margem a uma discricionariedade muito grande do magistrado. Assim, as teorias da pena se inserem no campo dogmático do direito penal. E para que servem as teorias da pena? Elas servem para responder à pergunta: para que serve a pena? Para Platão, a pena possuía fins terapêuticos. Para o criminoso, seria uma terapia da alma, na ideia platônica. Para Sêneca, um estoico que viveu já na era cristã e que foi preceptor de Nero, na primeira parte do governo de Nero, nenhuma pessoa responsável castiga pelo pecado cometido, mas sim para que não volte a pecar. Nós juntamos duas grandes teorias, as teorias absolutas e relativas, numa teoria mista ou eclética. A pena possui duas finalidades específicas, diversas e simultâneas. Merkel, pai da teoria estrutural da ordem jurídica, que é a doutrina que predomina na atualidade, a pena é tanto uma retribuição ao condenado pela prática do delito, como uma forma de prevenir a realização de novos delitos. O único conceito de pena, retribuição do delito cometido, e a prevenção geral e especial é um pluridimensionalismo ou um mixtum, compositum. Assim, as funções retributiva e intimidativa da pena procuram conciliar-se com a função ressocializante da sanção. No direito brasileiro, nós temos uma vedação que qualquer espécie de pena com o único objetivo de punir, o artigo 5º, inciso 46. O objetivo, além de punir, é recuperar o preso e prevenir nos novos delitos, artigo 1º e 10º da Lei de Execução Penal, que é o acolhimento da teoria mista, também chamada de unificadora ou eclética. Então, a dificuldade que nós temos é o mesmo pensamento que os antigos tinham, e qual seja, você dar uma aplicação justa àquela pena.
né, aquele delito que foi cometido, para que não se cometa novamente aquele delito e para que a pessoa seja punida pelo mal praticado. E isso, senhores, e como nós estamos vendo, e nós já vimos tanto na palestra do desembargador Guilherme como na palestra da desembargadora Ivana, e vamos certamente ver com o desembargador Wunder, né, é a grande dificuldade que o juiz de primeiro grau tem na hora da aplicação da pena. Né? E é por isso que os tribunais superiores, através da sua jurisprudência, têm tentado fixar alguns parâmetros, como, por exemplo, no HC 614-057 Santa Catarina, o ministro Ribeiro Dantas, ele diz que a conduta social prevista no artigo 59, isso é um parâmetro, constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, e não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime. Da mesma forma, no mesmo julgamento, o ministro fixa um novo parâmetro, um outro parâmetro. Nos moldes da súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, 3D do Código Penal, deve ser reconhecida ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No outro habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas, ele dá autonomia aos juízes no tratamento da individualização da pena e fixa, então, um outro parâmetro, que é um parâmetro consolidado do STJ, que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às cortes superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. O que eu quero dizer, e eu não vou esgotar, não vou falar mais jurisprudências, o que eu quero dizer para os senhores é que, desde que o mundo ocidental, assim como nós conhecemos, existe, há uma preocupação em relação ao crime e às medidas que devem ser adotadas ao criminoso. O pensamento de Beccaria, que foi o pensamento que modernizou o direito penal e, sobretudo, a aplicação das penas, que é do século XVIII, ainda pode ser discutido em pleno século XXI. A ideia de você dar àquele que cometeu o crime exatamente a medida que ele deve responder, não mais nem menos. E, para isso, a gente se recorre a tanto à filosofia grega como ao pensamento pragmático dos romanos. Bom, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar com os senhores dentro do nosso espaço de tempo de 12 minutos. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico muito honrado e muito feliz de estar presente nesse seminário, participando desse congresso, e devolvo a palavra ao Dr. Anderson, presidente da mesa. Desembargador, belíssimas lições, e após ouvi-lo, verifico que não foi à toa que disse que o desembargador era uma inspiração na magistratura. E eu faço essa afirmação com propriedade e convicção, tendo em vista que quando ingressei na magistratura, tive a alegria e a oportunidade, no meu curso de formação, trabalhar justamente no Tribunal do Júri do desembargador Gustavo Direito, e desde então aprendo diuturnamente com ele. Para encerrarmos o nosso painel, teremos a fala do desembargador Paulo Wunder, também desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito Processual pela UERJ e ex-membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também tive a sorte de ombrear com o desembargador Paulo Wunder na UERJ, compartilhamos inúmeras aulas de direito no âmbito da pós-graduação em Direito Processual, no mestrado e doutorado lá da UERJ. Desembargador Paulo Wunder, com a palavra. Desembargador Paulo, o áudio do senhor está desabilitado. Bom dia a todos.
Agradeço o convite ao ministro Fux, presidente do STF do CNJ, agradeço o Anderson pela organização do evento. Para mim é um prazer e uma honra participar, principalmente falando após 3 grandes referências, professor Nutti, desembargador Ivana e meu amigo Gustavo Direito. Eu serei breve e vou me ater principalmente à questão aí dos ruídos, né, das discrepâncias, das variações entre as sentenças e dar a minha opinião sobre a possibilidade de existir uma regulamentação sobre esse tema. A referência que eu escolhi para essa apresentação é um livro recente do Sandstein chamado Ruído, e eu vou então começar a minha apresentação lendo aqui uma pequena passagem dessa obra e depois expor aquilo que eu penso sobre isso. Ele diz o seguinte: as questões de julgamento, incluindo julgamentos profissionais, ocupam um espaço entre as questões de fato ou computação, de um lado, e as questões de gosto ou opinião, de outro. Elas são definidas pela expectativa de discordância restrita. O que isso significa? Que o julgamento ele é avaliativo e ele depende dos valores e das preferências do respectivo julgador. Aquela questão da imparcialidade, seja do membro do Ministério Público ou do membro da magistratura, são mitos, né? Na verdade, ninguém é absolutamente imparcial em nada na vida, né? Nós somos humanos e agimos conforme os nossos valores, os quais correspondem às nossas respectivas experiências de vida. Então, é absolutamente natural que a gente traga para o nosso trabalho tudo aquilo que a gente viveu, né? Então, um juiz que tem uma filha provavelmente julga um caso diferente de um juiz novo que ainda não tem um filho, tratando-se de uma circunstância que envolva violência contra a criança, e assim sucessivamente, porque é do homem ter as suas experiências e os seus valores, e também é do homem ter empatia com aquela situação que ele está avaliando. A capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir os sentimentos desta outra pessoa fazem com que nenhum julgador seja absolutamente imparcial. Por isso que todo julgamento ele tem questões que são objetivas, mas também terão análises que são subjetivas. E aí que a gente tem a dificuldade toda do artigo 59. Né? Mas como minimizar esse problema? Como evitar esse que o Sandstein chama de ruído, né? Que são essas discrepâncias e essas variações subjetivas de julgamento que decorrem do caráter fortuito da personalidade de cada juiz. Né? Como se evitar isso? Em primeiro lugar, assim, para mim é muito claro que independência funcional não pode ser confundida com poder discricionário. O juiz não age mediante análise de conveniência e oportunidade quando ele vai dar uma sentença. Ele tem ali parâmetros absolutamente legais e a necessidade imprescindível da fundamentação. Ele não está mediante critérios subjetivos de conveniência e oportunidade. Então, acredito que a independência funcional não é sinônimo de poder discricionário. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Independência funcional que o juiz tem para analisar o artigo 59 é justamente como que ele vai aferir essas circunstâncias dependendo daquilo que as provas do caso concreto apresentam e como que ele vai valorar cada uma dessas circunstâncias. Mas isso não significa que ele pode valorá-las ou não, e que ele vai valorá-las dependendo de uma questão eminentemente subjetiva que ele sequer vai colocar no papel. Então, a necessidade de fundamentação, ela deixa clara que o poder do juiz é muito mais vinculado do que discricionário. Ainda que não esteja claro no artigo 59 como que isso será feito. E aí eu trago, então, um exemplo, porque muito se discute da possibilidade de se criar algum tipo de parâmetro
guidelines, de standard, de fixações mediante diretrizes que iriam, de alguma forma, inibir essa suposta discricionariedade do juiz no momento da fixação da pena. A gente tem uma experiência recente que tem dado certo, pelo menos aqui pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio, que diz respeito ao dano moral. Né? A fixação do dano moral nos julgamentos cíveis. Né? Há muitos anos atrás, quando começou essa questão de dano moral, os valores fixados eram muito maiores, eram exorbitantes e eram totalmente discrepantes. Né? Você tinha situações de morte tendo, às vezes, o mesmo valor de uma negativação de crédito. E isso foi chegando até os tribunais superiores ao longo do tempo, e o STJ sedimentou a jurisprudência através da utilização do chamado método bifásico, né, do nosso colega, amigo ministro Luiz Felipe Salomão. E o que diz o método bifásico do dano moral? Diz que em um determinado primeiro momento da fixação do dano moral, o juiz tem que avaliar os casos semelhantes, né, tentar tirar padrões, através daquele bem jurídico que foi ali violado, como que a jurisprudência tem se posicionado, né, qual é a reparação, o dano, o valor que tem sido fixado em casos semelhantes. Né? E apenas num segundo momento é que o juiz deve avaliar as circunstâncias do caso concreto e ver como que aquele valor base da jurisprudência pode ser aumentado ou diminuído. A gente levando isso para o campo de fixação da pena, o que eu quero dizer? Que a gente pode ter guidelines. E não necessariamente eu acho que haja necessidade de alteração legislativa. Eu não vejo que seja imprescindível que a gente, operadores do direito, que a gente fique esperando o Poder Legislativo dar uma solução para um problema que a gente mesmo criou, de certa forma. Né? Que as discrepâncias elas são das sentenças dos juízes. É claro que a legislação dá margem a essas discrepâncias, mas elas existem pela forma diferente com que os juízes aplicam a lei. Então, o problema ele deriva, evidentemente, dessa margem grande de abertura do Código Penal, no seu artigo 59, mas diríamos que a origem direta são as sentenças, né, que provêm do Poder Judiciário. Então, eu acredito que, ao invés de esperar alterações legislativas, o Poder Judiciário pode buscar dar as suas próprias soluções diretamente, e essas soluções, uma vez positivas, podem vir a ser aproveitadas depois, né, por uma eventual alteração legislativa. Então, eu sou extremamente favorável a que o CNJ, através de uma ampla pesquisa de jurisprudência, crie as guidelines, né, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, porém, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos. Porque qual foi o grande problema dos Estados Unidos? Lá, por conta de uma iniciativa do senador Kennedy, né, lá em 1984, foi criada as diretrizes das sentenças. Então, foi algo que veio de cima para baixo para os juízes. O Congresso aprovou essa vinculação, essa obrigatoriedade da utilização das guidelines na fixação das sentenças. Está certo que lá nos Estados Unidos eles não têm, né, pena mínima e pena máxima, assim como nós. Né, a variação deles é ainda bem maior do que a nossa. A nossa já é grande, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá o crime de homicídio, artigo 121 caput, a pena é 6 a 20, mas lá as penas podem variar de 1 a 25 anos. Então a discrepância é ainda maior lá. E aí lá o que eles fizeram? Né? A partir dessa iniciativa do Poder Legislativo, eles criaram uma comissão vinculada ao Poder Legislativo, e essa comissão, através de diversos critérios, né, combinando as circunstâncias do caso concreto com o crime cometido, estabeleceu, então, fatores que iriam definir como que a pena seria fixada, e diminuindo essa discricionariedade do juiz a meramente 25%.
Então, dependendo daquele caso, o juiz poderia fixar uma pena X ou uma pena X mais 25% de X. Então, não variaria mais muito. Isso acabou, de certa forma, solucionando, né, o problema da desigualdade na fixação das penas, ainda mais num país como os Estados Unidos, que, de certa forma, é semelhante ao Brasil, por ser um país continental e bem diverso, né, do norte diferente do sul, e assim sucessivamente, estados com características e culturas bem próprias. Porém, talvez o fato disso ter vindo de cima para baixo, né, da iniciativa ter começado no Poder Legislativo, isso acabou não sendo bem visto pelos juízes, né, e acabou sendo declarado inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos, salvo engano, em 2005, se não me engano. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos transformou aquilo que era obrigatório em facultativo. E hoje continuam existindo essas guidelines, porém elas são meramente opinativas. E isso fez com que os juízes, em sua enorme maioria, mais de 75%, parassem de utilizar essas guidelines. E o problema da discrepância, da quebra da isonomia na fixação da pena, voltou a surgir nos Estados Unidos. Então, eu acredito que, para a gente não ter o mesmo caminho dos Estados Unidos, né, para a gente aprender com os erros alheios e a gente não precisar aprender diretamente, errando, o que a gente deveria fazer é se organizar, né, utilizando aí essa estrutura e essas pessoas brilhantes do CNJ e criar as próprias guidelines. E eu tenho certeza que elas seriam bem recebidas, assim como esse critério bifásico do dano moral da STJ foi bem recebido. Porque o juiz, de certa forma, ele está preocupado, sim, em manter a sua independência funcional, a maneira como ele analisa o caso concreto. Porém, o juiz também está sempre muito preocupado em executar o seu trabalho da melhor forma possível, e isso significa com técnica, com eficiência e com celeridade, né? E a gente sabe que, hoje em dia, qualquer decisão que é dada pelo tribunal, talvez a principal parte do acórdão seja a utilização da jurisprudência. A questão da jurisprudência e dos precedentes, né, ela está lá muito bem descrita no novo Código de Processo Civil, e, evidentemente, não está no Código de Processo Penal por sua já idade avançada, porém, lá pelo artigo 3º, a gente sabe que ela pode muito bem ser utilizada no âmbito do processo penal, como já é costumeiramente. Então, eu acho que, terminou sequência aí já o final da minha fala, deixando como mensagem que esse fantasma da crise, da independência funcional, tem que dar lugar a uma maior observância da isonomia, da legalidade, né, principalmente da segurança jurídica. Né, a aplicação da lei ela tem que ser mais uniforme no Brasil, ela tem que variar menos. E a sugestão que eu dou para isso é justamente utilizar esse grupo de trabalho do CNJ, né, e aprimorar a jurisprudência e determinados precedentes em modelos de diretrizes, estabelecendo formas objetivas e concretas com que o juiz pode considerar aumentos e diminuições de pena, seja com o padrão, né, o coeficiente, seja através do tipo de circunstância que pode ser considerada, de como que uma circunstância pode ser combinada com outra, e estabelecer guidelines que seriam não privações da liberdade do juiz, mas, acima de tudo, contribuições ao trabalho do juiz e, principalmente, contribuições à segurança jurídica, que precisa entender como que o judiciário atua de uma forma uniforme, né? Eu acho que isso é importante, inclusive, para a população como um todo, né? Acho que o judiciário nunca esteve tão em voga, nunca foi tão notícia,
e talvez a maior dificuldade da população leiga em entender o papel do judiciário seja pegar as incoerências do próprio judiciário e utilizar contra ele mesmo. Então, quando o judiciário absolve ou condena pessoas em situações semelhantes, ou quando dá penas muito discrepantes, eu acho que isso é um tremendo tiro no pé para a própria credibilidade institucional. Então, acho que o CNJ tem um papel muito importante nisso, e eu tenho certeza, pelo brilhantismo das pessoas que estão executando esse trabalho, que ele será muito bem recebido pelos magistrados. Agradeço aí a atenção, foi um prazer, uma enorme honra participar desse evento. Desembargador Paulo Wunder, muito obrigado, agradeço penhoradamente pelas suas colocações, reflexões de extremo relevo para o prosseguimento dos trabalhos, e queria até aproveitar esse gancho envolvendo o direito comparado para dizer e convidar a todos que estão nos assistindo. Programamos um evento envolvendo a dosimetria no direito comparado para o dia 20 de abril, de 9h30 a meio-dia, e teremos a participação do professor Jonathan Wroblewski, da Harvard Law School, e que, inclusive, integrou a Comissão de Sentenças dos Estados Unidos. Ele falará às 10 horas sobre dosimetria nos Estados Unidos, e também às 10h30 teremos a participação de um magistrado italiano, que hoje é conselheiro do Tribunal de Roma, e inclusive vice-secretário-geral da União Internacional de Magistrados, o juiz Galileu de Agostino, um juiz italiano. Então, aproveito para convidar a todos, mencionar o nosso próximo evento do GT de dosimetria e já deixar o meu convite a todos. Como registrei aqui no início do nosso painel, nós temos a honra de ter a presença aqui no plenário de 2 dos conselheiros do CNJ, e para fazer uma finalização do nosso painel, eu vou passar a palavra, com grande alegria, para o conselheiro Mário Maia. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu vou aproveitar essa oportunidade e também a ideia do Dr. Carlos Gustavo Viana, e abordar um pouco sobre a questão da história, da filosofia, que é uma matéria que a mim muito interessa. No livro A Verdade e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault, ele aborda a tragédia de Édipo Rei. A tragédia de Édipo é fundamentalmente o primeiro testemunho que temos das práticas jurídicas gregas. Como todo mundo sabe, trata-se de uma história em que pessoas, um soberano, um povo, ignorando uma certa verdade, consegue, por uma série de técnicas de que falamos aqui nesse seminário, descobrir uma verdade que coloca em questão a própria soberania do soberano. A tragédia de Édipo é, portanto, a história de uma pesquisa da verdade. É um procedimento de pesquisa da verdade que obedece exatamente às práticas judiciárias gregas dessa época. Por essa razão, o primeiro problema que se coloca é o de saber o que era na Grécia arcaica a pesquisa judiciária da verdade. O primeiro testemunho que temos da pesquisa da verdade no procedimento judiciário grego remonta à Ilíada. Trata-se da história da contestação entre Antíloco e Menelau durante os jogos. Em relação à uniformização da aplicação das penas em um Estado continental como o nosso, é importante, Dr. Paulo, que nós compreendemos ou tentemos compreender as diferenças regionais, locais, sociais, históricas e culturais. Principalmente da minha região, como eu tenho muito orgulho de falar, e sempre que posso falar, faço questão. Eu sou do Ceará e tenho as origens no Vale do Jaguaribe, mais precisamente na cidade de Limoeiro do Norte. Continuando, eu vou citar o jurista e filósofo alemão Max Scheler sobre a subjetividade dos julgadores quando de proferir as suas sentenças. Copartícipes da mesma diversidade são o fato das percepções internas relativas ao pensamento,
como formando complexos, os quais decompomos em últimos e simples elementos para podermos investigar as condições de possibilidades e consequências dos complexos artificiosamente variados, por meio de observação ou de observação e experimento, e a vivência, como bem falei no começo da minha fala. E a unidade de sentido, segundo a qual nos encaminhamos, unidade esta que não se realiza apenas na forma de uma conjunção e de uma separação, mas que se encontra eminentemente no conjunto da vida dos homens. Mais uma vez destaco as realidades brasileiras. E destaco mais ainda as realidades do Nordeste. Este é o caminho que, metodicamente orientados pelas ciências naturais, sintético-construtivos e explicativos, aquele o caminho da psicologia analítica, cognoscitiva e descritiva. As unidades psíquicas com as quais opera o julgador, palavra minha. A segunda forma de investigação são apresentadas artificiosamente. Não é necessário que estas unidades sejam abarcadas e aprendidas de um ato do vivenciar. Muito mais naturalmente podem pertencer às partes de uma tal unidade artificiosa, grande variedade de atos de vivência. Assim, aproximadamente, pertence ao conjunto das sensações aprendidas simultaneamente das coisas, eu tenho consciência, unidades fundamentalmente diversas. Por exemplo, a percepção do papel que utilizo para escrever, do estar sentado sobre a minha cadeira, da vivência que eu tenho neste quarto ou neste plenário, da vivência dos meus escritos, ou dos meus votos. Não obstante, tanto posso compreender estas unidades por complexos, como analisar estes complexos por partes. Na minha opinião, a grande dificuldade da aplicação irrestrita, estéril e não singularizante dos fatos e dos agentes, tanto os que julgam como os que são julgados. Max Scheler escreveu esse livro posteriormente à Segunda Guerra Mundial, que ele vivenciou bem de perto. Para não me alongar, vou citar uma obra, não sei se é obra, mas estou escrevendo ainda. Será um dia, quem sabe. Quem especular como são elaboradas as regras jurídicas positivas, constatará que predomina, nesse processo, exagerada dosagem de abstracionismo jurídico e demasiada confiança na crença de que as leis mudarão o mundo. Ambos os pensamentos são equivocados. Por quê? Primeiro, as abstrações levam ao entusiasmo intelectual. Segundo, lançam em segundo plano as duras realidades da vida. E terceiro, as leis escritas servem somente de rumo ao trabalho efetivo de mudanças sociais e culturais. Destaco aqui a importância do trabalho independente dos magistrados. Elas, as leis escritas, não têm a potestade de realizar essas mudanças, que sempre dependerão da ulterior atuação efetivada da magistratura. Os doutrinadores jurídicos mais progressistas, com destaque para os filósofos e sociólogos do direito, elaboram teses e advertências intelectuais, dando conta da brutal inconveniência de tais regras positivas abstratas, distanciadas da realidade ou tendentes a submetê-las às suas próprias prescrições. Como bem falou o desembargador Paulo. Isso gerou o que o jurista baiano Orlando Gomes chamou de revolta dos fatos contra os códigos, reproduzindo a aguda observação do jurista francês Gaston Morin. Isso aconteceu na culminância do pensamento exegista, do dogmatismo legalizado que já teve o seu apogeu. No entanto,
apesar de sua superação histórica e filosófica, ainda sobrevive, teimosamente nos dias atuais, sobretudo nos países terceiro-mundistas, nos quais uma magistratura judicial ilustrada e conservadora mantém a metodologia da subsunção numa espécie de balão de oxigênio doutrinário. Não é simples remover a tradição legalista e a sua apurada crença nas virtudes desse sistema, vetusta crença que se nutre, principalmente dos seus próprios dogmas, como a priorística qualidade justas das leis escritas e a sua vocação para a promoção do bem comum. Essa crença resiste ao vento das mudanças e se sobrepõe até mesmo aos vendavais revolucionários. Cito aqui o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que defende que criou, aliás, a teoria do mundo líquido, que hoje já é o mundo gasoso. É impressionante a fé dos que professam a religião do legalismo, pois chega a desafiar as próprias descobertas da verdade nos processos com o recurso de ressalvar sua discordância de uma lei ou um precedente, para seguir na elaboração da solução judicial o preceito que uma ou outro lhe apontar. O jurista e filósofo argentino, professor Recassense, dando ênfase ao processo de mudanças e alterações sociais, culturais e econômicas, que no seu tempo nem era coisa exagerada, como veio a ser nos dias de hoje, como já exemplifiquei com Zygmunt Bauman, detectou que somente numa sociedade móvel se poderia pensar em leis irreformáveis. Essa sentença do professor argentino expressa com perfeição e com grandeza a dramática necessidade de imediata atualização do entendimento das regras legais, o que somente se alcançará pelo eficiente trabalho sistematizador e construtivo, ressalto, dos magistrados independentes. Uma magistratura independente, uma magistratura forte. Outro notável jurista baiano, que foi também importante parlamentar brasileiro, o professor Josafá Marinho, explicou em sua aula inaugural na Universidade Católica de Salvador que o direito é para responder às contradições da lei e da vida, significando que a percepção jurídica não está limitada pelas regras legais e que os fatos da vida humana, por se acharem velozes mutações, exigem incontornáveis adaptações às necessidades dantes desconhecidas. Quando as regras positivas são silenciosamente aplicadas por juízes também silenciosos, instala-se no ambiente dos processos a metafísica decisória, distanciada e até mesmo hostil, às mudanças de percepção que emergem da evolução vertiginosa dos costumes, das práticas familiares, dos modos e meios de trabalho, das relações entre empregadores e empregados, bem como das substituições de padrões sucessivos que atingem e reformulam os mecanismos de viver e de conviver, de amar e estar só, de ter dignidade na hora de morrer. Para finalizar e não me alongar mais, não se pode saber, hoje e agora, como será o mundo no ano de 2050. Mas se sabe que será um cenário completamente diferente deste ano de 2022. Que haverá outras religiões, outras ênfases e outros hábitos. Outros serão os padrões da cultura, da moda, da música e do direito. Se não for vitoriosa a tentativa de esterilizar o pensamento da magistratura. Mas isso não quer dizer que daqui a 30 anos as leis não sejam as mesmas e o pensamento judicial não esteja reproduzindo compreensões jurídicas dos dias de agora, que nesse futuro serão seu passado recente. Muito obrigado pela paciência em terem me escutado. Agradeço, conselheiro Mário Maia, e, tendo em vista o avançado da hora, já passo a palavra ao cerimonial para o encerramento do primeiro painel. Aguardo todos no nosso próximo painel. Senhoras e senhores, agradecemos aos pronunciamentos realizados